tem uma análise onde em cima eu tenho o sinal do analito, que é apenas o sinal identificando a relação da área com a concentração, e abaixo eu tenho então o espectro que identifica o composto. Então, a cada sinal vai ter um espectro. Lembrando que existem condições possíveis. E eu selecionando os picos base e picos característicos de grupos funcionais, eu posso separar os grupos funcionais dentro de uma matriz bastante complexa. Não é o ideal eu fazer uma matriz bruta. O ideal é fazer um pré-fracionamento da minha matriz. O que significa isso? Eu trabalho com diluição, primeiro com hexano, depois com diclorometano, e vou aumentando a polaridade e vou separando por frações. Fração hexânica, acetona, diclorometano e a última fração alcoólica ou ácido. E aí eu faço uma diluição de acordo com a necessidade. Lembrando que essa fração alcoólica e ácida normalmente tem grupos funcionais como ácidos carboxílicos e álcoois, que são bastante polares e não são tão volatilizados nessas temperaturas que nós trabalhamos. Então a gente necessita fazer um pré-tratamento, transformar os grupos ácidos em ésteres através dessas esterificações e os grupos álcoois em silanóis. Essas esterificações são esterificações utilizando reagentes extremamente caros, porém extremamente eficientes, ou seja, 100% de transformação. Não faz processo de transformações que sejam demorados ou que possam envolver grandes procedimentos químicos. Basicamente é adicionar o reagente, reagir, esterificar ou finalizar e evaporar o solvente. Como é que é essa evaporagem de solvente? Normalmente a gente utiliza para evaporar, para pré-concentrar para botar na coluna, nitrogênio 4,5 como evaporador. Em alguns casos, a temperatura ambiente deixa eu evaporar o solvente, já concentra, e aí depois adiciona o quê? O hexano como padrão para fazer as diluições. Adicionou, controla a temperatura, chegou ao analito no massas, e ele vai detectar tudo que chegar no equipamento. Uma coisa importante, como é o equipamento que trabalha com massas, que é um choque de elétrons em alta velocidade, jamais eu vou utilizar nitrogênio ou hélio, nitrogênio ou hidrogênio como gás de arrasto. Hidrogênio explosivo e nitrogênio ele vai modificar a estrutura dos seus compostos. Então, aqui eu vou analisar compostos voláteis e volatilizáveis. Outro cuidado que eu tenho, quando eu trabalho com esse sistema trabalha com alto vácuo. Para funcionar o massas, eu tenho um vácuo ali dentro. Então, qualquer substância que eu utilizar no laboratório com odores, com aromas, e o septo, depende da quantidade de uso que eu tiver, possivelmente isso vai sugar para o equipamento e você vai ter uma leitura equivocada das suas análises. Vou dar um exemplo importante para vocês. Eu trabalhei com análise de solo amazônicos, para verificar a origem dos solos antropogênicos da Amazônia. E através disso eu fiz o quê? A extração de compostos orgânicos nessa matriz, nesse solo. Fizeram análise de metais e eu fiz a parte orgânica. Extraímos e verificamos. E como indicativo de presença humana nesses locais, nós encontramos hormônios associados ao ser humano. Ácido fólico, sais biliares, entre outros. E um outro pesquisador que trabalhou na mesma região encontrou resquícios de indicativo de agricultura e pecuária naquela região por resquícios animais. Qual foi o problema? Durante o preparo das amostras, um dos estudantes e professor não usou luvas e acabou contaminando com o alimento que eu tinha ingerido naquele dia. Então, é muito importante que quando você vai trabalhar em cromatógrafo, você evite perfumes e todo o equipamento laboratorial deve ser esterilizado e degradado, toda a matriz orgânica. Então, toda a vidraria utilizada para análise de compostos orgânicos deve ser calcinada primeiro. O que significa calcinada? Você levar a vidraria, a búfala, no mínimo 400 a 450 graus por 3 horas, para eliminar toda a matéria orgânica. Todo o solvente utilizado da HPLC, ele deve ser sonicado para tirar todo o oxigênio degrada a coluna, e ele deve ser também filtrado previamente, uma vez que a coluna tem um diâmetro muito pequeno, qualquer particulado pode trancar na coluna. Os maiores problemas que acontecem na coluna normalmente estão associados a essa primeira fração da coluna. Então, quando acontece um vazamento de coluna, uma degradação de coluna, normalmente acontece nessa primeira região aqui. É possível que uma pessoa tenha conhecimento químico, corte um pedaço dela, mas cortando ela com um microscópio, que tem que ser cortada perfeitamente, tem que ser perfeito o corte, e você engata de acordo com o fabricante, novamente, no liner. Então tem um tamanho específico para cada
E à medida que você faz isso, você não necessita comprar uma coluna nova. No entanto, todo o parâmetro que você calibrou anteriormente, ele altera porque você alterou o tamanho da coluna. As colunas utilizadas aqui de 30, elas são muito boas para separar compostos. No entanto, matrizes mais complexas, é necessário você ter uma coluna de 50, 60 até 100 metros. Normalmente aqui é usada a DB5. Essa aqui, se não me engano, ela é SHRT 5ms. Ela é uma baixa polaridade. Então são as colunas. Uma coluna dessa custa na faixa de 5 a 10 mil reais. E você tem uma análise completa. Outro problema importante. Quando você faz uma análise de cromatografia gasosa acoplada de massas, ela degrada a tua matriz. Então ela analisa tudo, mas ela degrada a matriz. É um identificador destrutivo, um detector destrutivo. Então aqui o problema. Outra coisa importante que eu falo. Quando você vai fazer esse tipo de injeção aqui, você não vai utilizar artifícios químicos que nós podemos utilizar. Por exemplo, quando você tem uma matriz muito diluída, você pode injetar diretamente na coluna. Então você pega essa seringa, você vai lá até lá embaixo e injeta na coluna, fazendo com que a concentração aumente ali dentro. E aí você tem uma técnica utilizada que é a injeção direta da coluna. Se você tem uma concentração muito grande, você faz uma vazão split, onde você tem uma proporção de 1 para 10, 1 para 100, de acordo com a sua concentração. Então tem várias formas de você fazer tratamentos da sua amostra sem precisar diluir com mais solvente, etc. Ok? Então esse aqui é o equipamento. E a separação, como já disse em aula, ela se baseia principalmente no ponto de ebulição. Então, apesar de você levar em conta, é uma técnica de cromatográfica que analisa por polaridade. Sim, mas a polaridade associada ao ponto de ebulição. É isso.